Dia 25 de agosto, data da inesperada, surpreendente renúncia do presidente Jânio Quadros, eu estava chegando em casa. E o rádio sempre ligado, antes do advento da televisão, obviamente, ou depois do advento da televisão, mas não existia programação à tarde, o rádio ligado anunciava pela Rádio Farroupilha, uma edição extraordinária do Repórter Esso, a renúncia do presidente e a sua imediata viagem para São Paulo. Depois acompanhamos, ao longo do dia e da tarde, o que acontecia em Brasília. E o que acontecia em Brasília não parecia ser tão extraordinário quanto o aspecto de surpresa que vivia o país naquele momento. Mas não se cogitava em movimento a favor de Jânio, que era esperado por ele, segundo a maioria dos historiadores, e parecia até mesmo ser um movimento e uma sensação de indiferença quanto à renúncia. Jango, o vice-presidente eleito, candidato que fora ao lado de Henrique Teixeira na presidência da República, o lote, Jango seria o substituto natural. Bastava que voltasse ao Brasil e a cerimônia de posse fosse realizada. Este parecia ser um movimento, não existia nenhuma notícia paralela, nem no plano civil, nem no espaço no plano militar. Na noite do mesmo dia, eu estava na Rua da Praia, esperando dois amigos para conversar sobre o futebol, Ibsen Pinheiro e Ivo Correa Pires, quando um funcionário da Agência Nacional Sucursal de Porto Alegre passou por mim e disse: Melinho, chamavam-me de Melinho, como alguns outros poucos, Melinho, tira o teu cavalo da chuva que o teu presidente não vai assumir. Os militares decidiram que ele não vai tomar posse. Nesse momento, eu pensei, se sabe a Agência Nacional, e ele está me contando agora, muito pouca gente ainda sabe, porque os noticiários tinham horários assentados sempre pela manhã, à tarde e lá no final da noite. Então, com isto, eu decidi, vou ao palácio saber se o Hamilton, primo do meu pai, Hamilton Chaves, já tem essa notícia para comunicar ao governador. Eu faço aqui também um parêntese para dizer que contatos pessoais com o Brizola eu tivera muito pouco, só em saída de solenidades, eventos, etc. Não era um íntimo e não era uma presença constante no palácio, no setor do poder. Hamilton Chaves era o chefe de imprensa, que trabalhava também com o chefe da área de fotografia, Carlos Contursi. Eram os homens que mais acompanhavam o Brizola, além de seus chefes de gabinete, né, os assessores naturais, que são os mesmos até hoje. Então, fui ao Hamilton Chaves, entrei no palácio porque era conhecido em função do gabinete de imprensa, e disse ao Hamilton, olha, está acontecendo isso, os ministros militares não darão posse ao Jango segundo vontade deles. E o Hamilton disse, vamos dizer ao governador, vamos lá. Foi ao gabinete do governador, entrou sozinho, falou com o governador voltou e disse, não te preocupe, menino, porque o Guaranha dos Correios já me informou sobre isso e nós estamos tomando as primeiras providências para levantar a população. Essas primeiras providências eram a requisição da Rádio Guaíba, sugerida pelo Ajadil de Lemos, para que o governo do Estado e o Brizola pudesse repetir o seu contato com o público, que ele já mantinha semanalmente, durante longas palestras, entrevistas, também com a população do Rio Grande do Sul, através da Rádio Farroupilha. Por que não foi cogitada a Rádio Farroupilha? Porque a Rádio Farroupilha era do grupo dos diários e emissoras associados do Brasil. Era a grande rádio do Rio Grande do Sul, o segundo broadcasting do país naquela época.
somente menor do que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas era de Assis Chateaubriand, um apoiador do Getúlio, apoiador do Jango em determinado tempo, mas um adversário feroz nesses últimos tempos. Então a cadeia certamente estaria criando obstáculos. E a sugestão do engenheiro Homero Simon foi levar os estúdios da Rádio Guaíba para o Palácio, através de requisição, pela proximidade, por ser a Rádio Guaíba uma emissora independente politicamente, embora a vinculação de seus proprietários com o conservadorismo. Não com o reacionarismo, mas o conservadorismo que era e continua sendo grande no nosso Estado. Era uma relação de cordialidade até então, de respeito mútuo, vamos dizer assim, porque as ideias, as posições não eram as mesmas. A Guaíba, muito inteligentemente, mais dissimulada nas suas preferências políticas, mais discreta. E o Brizola tinha este vínculo contratual com a Farroupilha. Ocorre que na Rádio Guaíba estava um trabalhista histórico e era peça fundamental para a montagem de equipamentos e transmissão do som da Guaíba, que era, indiscutivelmente, o grande som, a grande qualidade técnica nas transmissões do Rio Grande do Sul. A Rádio Guaíba era de 1957, se não me engano. Então, Homero Simon, esse engenheiro, que também falou ao Brizola que tinha todas as condições para instalar. E no contato do Brizola com Breno Caldas, foi que o Brizola deveria, o governo, através de um documento, assumir a responsabilidade de todas as consequências do que seria dito e feito. E a exigência, a contrapartida, para que não houvesse confusão, ou no caso de conflito, qualquer desenrolar negativo na área judiciária, algum problema judicial com a rádio, porque ela estaria não sob a responsabilidade dos seus proprietários e concessionários, né? Sabemos todos nós que rádio é uma concessão de governo. Então, seria feito este documento e a equipe da Guaíba é que seria utilizada na transmissão das mensagens e nas entrevistas, não seriam palestras do Brasil, entrevistas que acabam se constituindo em palestras longas, palestras explicativas, de linguagem excelente e popular. Essa programação foi única, espetacularmente única, de mobilização. Quando eu falo que a exigência era a equipe também artística, que era o termo usado na época, seria aquela da voz, seria da Guaíba, com os entrevistados da responsabilidade do governo, eles responsáveis pelas suas próprias opiniões, ou como é até hoje, né? Mesmo sem a lei da imprensa, hoje você sabe que a responsabilidade civil está aí sendo acionada sempre. Então, estes eu lembro, sim. Os irmãos Krebs, o Alcides principalmente, para auxiliar na montagem. Mas a equipe permanente lá no Palácio era formada por Celso Costa, o chefe de externas da Guaíba, notadamente do futebol, que era o ponto forte das transmissões externas da Guaíba. A exemplo da Copa de 58, na transmissão internacional. O Hélio Custódio, que era o assistente, o auxiliar técnico, também operador da Guaíba. Locutores Naldo Freitas e Marco Aurélio Vezendonck. O Naldo Freitas, o titular, o Marco Aurélio supria ali a ausência do Naldo em muitos momentos. Teve uma atuação, digamos, quase paritária. E mais 2 funcionários do Palácio, que eram o que chamava-se antigamente de mandalete. O Vicente, que morava em Esteio e continuou no Palácio depois, porque era um funcionário de lá, e o Bertolino, que era um funcionário escolhido, um CC escolhido pelo Hamilton Chaves, que também fazia serviços gerais. Era o homem que ia ao correio, que recebia correspondência, que transportava, que levava recados, etc. E o motorista Alvício. Essa era a equipe de dentro do porão da legalidade. Como eu fui levar aquele aviso, que já não era o primeiro, me foi dito
Queres ficar por aí? Fica por aí. O Hamilton disse, João Batista, aí já um chamou de Melinho lá, outro de João Batista cá, o Hamilton pelos laços familiares mais próximos, João Batista, então fica aí conosco, porque tu é da rádio e tudo, nos orienta alguma coisa aí com o Naldo e tal. Mas sem uso do microfone. E assim foi até a adesão do Terceiro Exército. Uma adesão que foi precedida, né, por dois generais do Rio Grande do Sul, Oromar Osório, Peribê Vilacqua, Santa Maria, Santiago, né, Santiago e Santa Maria, e os demais militares que estavam no Rio Grande do Sul. Houve aquela resistência da aeronáutica com o brigadeiro Alceu Monteiro, né, de final trágico. Mas depois dessa adesão é que as demais emissoras liberadas para participar formaram a cadeia de emissoras. Retornando à tua pergunta, foi Brizola que manteve durante todo o tempo o discurso, a motivação, o chamamento àquilo que o grande Alceu Colares diz até hoje, o mais belo movimento cívico do Rio Grande do Sul, que foi a mobilização espontânea, incentivada, chamada por Brizola, da população sem diferenças no Rio Grande do Sul. Os que pensavam diferentes ficaram calados. Os outros foram à rua. E da rua foram às praças. E nas praças do interior se mobilizaram e na capital chegaram a levar 110 mil pessoas à Praça da Matriz, dispostas, sim, a defender a lei, a defender a legalidade, mas também, corajosamente, não é frase de efeito, a morrer pelo Rio Grande. E de uma certa forma, se me permite dizer, corajosa sim, virtuosa sim, mas também ingênua, porque eram homens, mulheres de todas as idades, até mesmo de uma forma irresponsável, mas ingênua, linda, que eram crianças cantando, gritando, viva a legalidade, viva o Rio Grande, viva o Brasil. Era um movimento de conteúdo extraordinário, de mobilização numa democracia recente. O Brasil veio da redemocratização em 1946. E essa democracia recente estava assim, injetada, introspectada na maioria das pessoas, de todas as gerações, de todos os credos, sem qualquer diferença de categoria social. Era um momento rico do processo civilizatório de um Estado que sempre foi líder na defesa não apenas dos seus interesses econômicos, da sua grandeza, da qualidade de vida, mas principalmente da dignidade pessoal. Existia no palácio, sim, restrição de acesso. Os que estavam lá no começo, ali ficaram. Até a adesão do Terceiro Exército, do general Machado Lopes, que aderiu porque viu que o movimento do Rio Grande do Sul seria imparável. A única adesão consistente, divulgada, com risco, até então, fora do Rio Grande do Sul, foi do governador Mauro Borges de Goiás, que aderiu à legalidade com o seu estado e veio a Porto Alegre. Então, este movimento era como os movimentos hoje, alguma conversação, sendo notabilizado a demonstrar a unidade existente no Rio Grande do Sul, a exclusividade visível, porque se alguém era contra, ficou calado, ficou invisível. Foi a unanimidade de apoio à postura do governador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Não houve uma exceção na discordância da postura de Brizola em defesa da posse de João Goulart, antes da posse de João Goulart, em defesa da Constituição. Esta unidade também demonstrou a grandeza pessoal
das representações de outros partidos. Existiam, sim, já partidos de direita, de centro, que o de centro é aquele que não é, conforme diz um líder partidário ainda hoje, nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, é de quem estiver, né? Mas até esta representação também claramente levou o seu apoio ao governador Leonel Brizola. Aí vem o segundo momento. Brizola mobilizou as populações. Aqueles que tinham uma tendência ideológica, uma postura respeitável ideológica, mais à esquerda do trabalhismo, remanescentes do comunismo, então na ilegalidade, e do Partido Socialista Brasileiro, foram com Brizola idealizadores e operadores do período de mobilização da sociedade, aí aqueles mais organizados, criando grupos de voluntários no Mata Borrão, que ali existia na esquina da Borges de Medeiros com Andrade Neves. Este sim, com uma coordenação inteligente, preparada de alguém que não era da força das armas, mas era da força da literatura, do conhecimento histórico e sabia organizar populares. Liderança do Vitor Douglas Nunes, um advogado, então comunista. Do Bruno Mendonça Costa, um psiquiatra socialista, chegou a ser candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, depois na redemocratização. E alguns outros, como Caio Lustosa, que coordenaram de uma forma profissional aquela improvisação. E também tiveram a sensibilidade de chamar a atenção, de não causar tédio ou pânico entre esses participantes dali, os voluntários que ocupavam todo o centro da cidade, a partir da Praça da Matriz, de realizar apresentações artísticas, assim, os CTGs dançando ali para o pessoal acompanhar, se divertir e aplaudir. Foi um movimento precursor de grandes movimentos no mundo. Se alguém falar que o grande movimento que alterou costumes, que avançou progressivamente no respeito pelo outro, que foi o movimento de 67 na França, antes do fatídico 68 do AI-5 no Brasil, pode-se dizer que movimento cívico, progressista, avançado, libertário, foi o movimento da legalidade. Vamos falar sobre o Brizola, esse mobilizador. Se você quiser definir Brizola, se for exigido numa síntese, com uma só palavra, com um só adjetivo, você tem que dizer patriota. E o que é o patriota na sua essência? Não é o boneco de marqueteiro de hoje que diz Brasil para frente. Brasil é nosso. É aquele que sabe que o Brasil dos brasileiros é de todos os brasileiros. E isso inclui a sua riqueza no solo. Isso inclui o seu direito de aprender, de estudar, a refletir, a poder enfrentar aqueles que serviram-se do Brasil ao longo de todos os tempos. Colônia portuguesa, influência inglesa, determinismo e determinação norte-americana, que ajudou depois a outros movimentos que tiveram sucesso e foram fatídicos para o desenvolvimento pessoal do Brasil e dos brasileiros. O Brizola era aquele mobilizador. Antes, um homem bem intencionado, com a melhor das formações pessoais humanas. A formação metodista não vai crítica a nenhum outro credo, mas o metodista ensina primeiro a respeitar o outro. Depois, o valor da comunidade, do esforço conjunto, coletivo, que começa na união da família e que passa pela união das instituições, pelo respeito entre os poderes, pela organização sindical, pela organização de entidades que tratam de defesa conjunta. E a melhor defesa da pátria é preciso respeitar, sim, as Forças Armadas que foram criadas para isso. Porque as Forças Armadas são aparelho profissional
destinado a defender as fronteiras da pátria e a debater as cisões internas. São trabalhos profissionais, respeitáveis pelo intuito, pela determinação da sua criação, mas também pela atividade que devem desenvolver, e assim tem sido feito muitas vezes, com dignidade e honradez. Por isso, o Brizola era um defensor, um campeão da legalidade. O que ele defendeu foi a legalidade. E este Brizola, que foi intuitivo na governança, por que intuitivo na governança? Porque ele sabia que esse Brasil precisava, antes de tudo, de educação para ter gente preparada, não apenas para fazer, mas para entender o que precisa ser feito. E o que precisava ser feito é dar o direito de refletir. O Brasil de hoje, que tem um atraso na relação com o primeiro mundo, ele é consequência do período de sombras em que não era permitido estudar filosofia em toda a sua plenitude. Não era permitido conhecer o mundo como ele era. Era o tempo do Mobral, sim, de preparar a mão de capacitação inferior para o trabalho também abaixo. Eu fiquei muito atento à questão da transmissão. O Brizola fiscalizava tudo. O Brizola coordenava tudo. A distribuição de armas, que eram revólveres pequenos, pistolas, para quem estava para uma defesa do palácio. A colocação de sacos de areia no terraço, para o caso de ataque militar, que era comentado. A movimentação de tropas, eu não tenho me referido muito a isso, porque todos lembram exatamente como aconteceu de forças aqui do sul da cidade, que foram parar na altura do IP, onde hoje o IP não existia, aquele prédio do IP. Tudo isso era supervisionado pelo Brizola, porque o Brizola teve a adesão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar foi expoente, ela não foi só gaúcha, ela foi gaúcha pelo sentimento, mas ela foi patriota por definição. Ela entendeu antes dos outros que estava defendendo o governo legalmente constituído e sacralizado pela vontade popular. A Brigada Militar, através da toda a sua hierarquia, esteve mobilizada. Não teve qualquer ameaça, qualquer facção, qualquer divisão interna, sequer discussão interna para saber qual seria a posição. E ao lado da brigada é que esses voluntários que estavam dentro do palácio teriam também a oportunidade da autodefesa, da reação ao ataque que se anunciava. Mas o fake news, sim. Esse ataque se foi lá imaginado por alguns fora do Rio Grande do Sul, tropas que chegaram a se mobilizar para vir invadir o Rio Grande do Sul, também foram estimulados de alguma forma por fake news, porque diziam que o Rio Grande do Sul não estava unido e ele estava de forma monolítica, do mesmo lado, na mesma posição. O bem e o mal, Saramago disse isso, o bem e o mal não existem em si mesmo. Um é apenas a ausência do outro. Quando você está num momento de coragem, de efervescência cívica, principalmente, você não tem medo. A coragem ocupou o lugar, o espaço do medo. Aquilo era encarado com naturalidade. Apenas a expectativa. Que horas eles atacarão? De que forma poderão atacar? Talvez volte atrás. Não é? Dom Vicente Scherer teve uma participação decisiva aí, porque levou o apoio a ajudar a mobilizar a população católica, que tinha algumas restrições depois ao governo, com aquele temor do eterno fantasma ameaçador do comunismo. Não é? O apoio de Vicente Scherer, que fez em determinados momentos as pessoas vibrarem quando viram caminhando juntos após a adesão do Terceiro Exército, Brizola, Vicente Scherer e o general Machado Lopes. Era a unidade sacra que ali se presenciava. Porque era a unidade da fé, a unidade da força, a unidade da coragem. Coragem de Brizola,
a força das Forças Armadas e a fé transmitida pela figura maior da Igreja Católica no Rio Grande do Sul. Então não existia o medo, existia essa expectativa. Diante da notícia de ameaças de invasão das forças que iam subindo, e as forças, como sempre, precárias, porque até alguns tanques pifaram no caminho, né? As pessoas se organizaram para rebater, cada um com o seu revólver. Eu não peguei o revólver, não sei manejar uma arma. Fiquei onde eu estava. Ia, voltava, morava na Venâncio Aires, naquele tempo ia a Pepa, ultrapassava a Redenção, e depois retornava. E quando, depois da adesão, aí só para encerrar essa parte do que realmente eu fui um assistente privilegiado com alguma participação efetiva, eu fui encarregado pelo Hamilton, quando as outras emissoras de rádio entraram, para identificar exatamente quem era de rádio e quem não, porque muita gente dizia, eu sou da rádio de Chapecó, da Rádio do Alegrete, eu não conhecia, dizia, desculpe, o pessoal é daqui, eles não eram nem sequer credenciados, anotava, fulano de tal, Rádio Guaíba, Rádio Difusor, e foram dezenas e dezenas, com maior permanência no tempo do Lauro Agma, com Lúcio Agma, os que eu lembro que ficaram mais tempo, Euclides Prado, o Enio Rockenbach, o Carlos Alberto Rockenbach, o Milton Moreira, né, o Milton Cunha. O Carlos Bastos era repórter da Última Hora, presente lá sempre, todos os dias. Presente e dentro do Palácio também algumas noites. Carlos Bastos, sim, o Florianinho Soares, o Floriano Correia, esse pessoal que estavam ali esperando a abertura para a imprensa para realizar o seu serviço. Inclusive dos diários e emissoras associadas que fizeram grande cobertura, né, após essa decisão do Machado Lopes. E depois o outro momento, o momento da chegada do Jango, que causou para muitos, e é o meu caso, momentaneamente uma frustração quando decidiu, já combinado com Tancredo Neves, que sempre foi o homem do consenso quando fosse ele este homem do consenso, já tinha combinado aquela alternativa de primeiro-ministro, né, como na redemocratização combinou que o candidato de consenso seria ele, né, não aqueles autocandidatos como Ulisses Guimarães, etc., mas isso é outra história. E combinado com a alternativa para impedir o derramamento de sangue, que contrariou até mesmo o Brizola. Essa noite eu fui para casa e quando cheguei em casa eu disse, o que a gente podia esperar do fazendeiro, um homem rico, não está preocupado com os pobres aí, né? E vai ficar de presidente, depois com o tempo foi ganhando força, então achei errado. Dormi. E tu sabe que é isso? Dormi não, entrecortado, fui dormir. Sabe que o melhor companheiro da lucidez é a insônia? Você descobre coisas à noite que você não vê com muita clareza durante o dia. Não sei se influência do sol, do convívio, do trabalho. Eu disse, mas o Jango tinha razão. Quanta gente ia morrer naquela praça bombardeada? Quanta gente tinha isso? O Brizola tinha razão porque estava fazendo um movimento que acabou dando certo. Mas resistir um ataque do Terceiro Exército seria trágico. Falasse sobre o Mata-Morrão, a gente tem fotos do antigo Mata-Morrão, uma curiosidade. E ali era o local de inscrição. Ali era o lugar de inscrição, porque não era um centro de convenções, mas tinha um espaço muito grande. Agora, aquilo ali era uma influência do Niemeyer, que fazia algumas construções, né, em linhas não convencionais, e o arquiteto da época resolveu fazer em forma de mata-borrão, que é o que confirma as coisas, confirmava as escritas, confirmava as assinaturas oficiais. Você passava um mata-borrão para a tinta não se espraiar. Então, foi ali obra da genialidade para alguns e do mau gosto para outros, né? Mas uma responsabilidade apenas da arquitetura. E falar sobre o Brizola, este Brizola que eu disse, preparado pelo metodista, consciência social, não querer ver criança pobre, querer oportunidade para todos,
no exílio, evoluiu porque todos, quando ultrapassam as suas fronteiras, crescem. Evoluiu na forma de procurar para o Brasil uma posição digna, fora da velha discussão da bipolaridade, União Soviética, Estados Unidos, comunismo, imperialismo. E ele encontrou os melhores exemplos de conciliação social, de crescimento individual e coletivo pelas entidades de classe coletivo, em Portugal, com Mário Soares, e na Espanha, com Felipe González. Mas, antes disso, o Brizola passou a ter, durante o governo, uma certa aproximação com o Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros, que queria aquela independência, e ninguém estava lá dentro da cabeça dele para descobrir, mas queria um golpe branco para poder implantar a sua política exterior, o Jânio também já percebera, porque o Jânio era louco, é verdade, mas um louco com rasgos enormes de inteligência. Hoje nós temos loucos sem qualquer inteligência. Daí você não vê perspectiva com essas loucuras. O Jânio tinha a sua perspectiva, que era exemplo de Tito, da Iugoslávia, criar um outro bloco mais aproximado do comunismo, até mesmo denominado comunista, mas com uma independência territorial e no campo dos negócios, no comércio. Isto o Brizola adotou também. E o Brizola era quem, quando conversava com o Jango, alguém que dizia já para o Jango, é preciso abrir as fronteiras para a China, que a China vem lá para o futuro, da forma que eles estão trabalhando. O que existia naquele tempo era uma certeza internacional. Eu posso abrir um parênteses aqui para falar, só para dizer que a próxima eleição no Brasil, lamentavelmente, em função do nosso atraso provocado pelo período autoritário, nas pessoas, na classe política principalmente, e na cabeça de alguns malucos que andam aí achando que o período autoritário foi bom, não existia corrupção, etc. Mas, voltando a esse período para lembrar bem, todos sabiam no mundo internacional e que a próxima eleição aqui vai ser decidida pelo Biden. O presidente dos Estados Unidos vai apoiar um candidato aqui que seja uma outra opção, que não seja nem de lá nem de cá, porque os Estados Unidos vivem hoje, isso que o Brizola já previu e o Jânio também, a ascensão da China, da Rússia, com a dissolução do bloco soviético, e do Irã. E essa independência e autoridade maior por questões culturais, econômicas e pela fortaleza econômica que é a Alemanha, de neutralidade da Europa. Então, o que os Estados Unidos precisam, o que todas as pessoas precisam para sobreviver, se quiserem sobreviver com cota do seu esforço e um bom quintal. E o quintal que sobra para os Estados Unidos é a América Latina. E importante na América Latina é o Brasil. E o Brasil não pode ter ninguém brigando com a China. Não pode ter ninguém brigando com a Rússia. E não pode ter ninguém brigando com os Estados Unidos. Este quadro é a repetição do que existia em 60. O que foi bem favorável aos Estados Unidos foi a vitória na Segunda Guerra, quando propositadamente esqueceram que a União Soviética acabou com a guerra, a Segunda Guerra como vencedora ao lado dos Estados Unidos, é que o Brasil não é o quintal dos Estados Unidos. Mas as pessoas vieram com essa impressão de que a vitória era só dos Estados Unidos e chegou a dizer um governador da Bahia, Horácio Magalhães, que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Então, este espírito, agora os Estados Unidos precisam manter de uma outra forma, não de dominação pela força, como colocou a Sexta Frota também em determinado tempo aqui para derrubar o governo do João Goulart.
O que os Estados Unidos precisam é de coesão com países produtores. E a coesão é com o Brasil, com a China, com a Rússia. E os países europeus precisam estar alinhados nisso porque precisam dos mesmos fornecedores. Mas os mesmos fornecedores que não sejam nestes países que fornecem apenas a classe privilegiada que tem lucro até nos períodos de pandemia. Quem precisa é a sociedade. Daí a busca de uma aproximação lá com o Tito, que era mais autoritário, e Felipe González e Mário Soares não eram autoritários. Quer dizer, o Brizola pensou e teve a genialidade, a antecipação que tem, dizem os aquarianos, de 100 anos à frente dos outros, de denominar o Brasil que ele sonhava de Brasil moreno, de socialismo moreno. Por quê? Porque nós somos o resultado dessa miscigenação. Essas Olimpíadas que estão aí estão mostrando o único país, Brasil, possível de ser vencedor. Estão ganhando os mulatos, estão ganhando os da miscigenação. Vejam a ginástica artística, vejam a canoagem, vejam os vencedores individuais. O Brasil colecionou medalhas com aqueles miscigenados que tiveram oportunidade e acesso. E não ganhou muito mais medalhas, porque como a cultura, o esporte também não é prestigiado hoje. Então, esse Brasil moreno que o Brizola viu foi o Brasil alfabetizado pelos CIEPs. Aqui no Rio Grande do Sul, o prefeito, o governador Colares, teve esse mesmo sentimento, criando CIENs, que se transformaram em CIEPs, que são rejeitados depois pelos falsos progressistas e pelos contrários de sempre, que têm o mau gosto de se dizer de direita. Portanto, esse Brizola é o que nós precisamos hoje. Um partido tem que ser brizolista, trabalhista, socialista, comunista, tudo isto é invólucro. Essência é humanismo. E o Brizola, como tantos outros, Pasqualini, Lúcio Bittencourt, lá em Minas Gerais, Darcy Ribeiro, Jango, Colares aqui, são exemplos de humanistas. Agora, o que mais para concluir sobre o Brizola? O Brizola viu isto, o Brasil moreno, o Brasil da educação, da integração, da proteção ao campo, da proteção à cidade, do sem terra, do sem teto. Isso é que precisa de ser dito claramente. Não, eu sou de esquerda, de direita, de centro. Quem diz eu sou de centro não é de nada. Quem diz eu sou de esquerda só está aí estabelecendo uma luta que começou há mais de 150 anos e que não teve resultado até agora. A China é comunista. O comunismo não fracassou se a China é comunista. Mas ela fez também a sua equalização. Ela fez a sua contemporização econômica. Os Estados Unidos, imperialistas? Sim, imperialista, tomava força. Mas lá atrás matou índios para ocupar espaço. Fez o que se faz no Brasil hoje. Imagina o atraso do Brasil, eliminando índios aí para ganhar espaço para um segmento mínimo da população e dinheiro para poucos, aprofundando o fosso social entre os que muito têm e os que nada têm. Por isso, o Brizola era diferente.